paz, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a irmã Sara. Para quem não me conhece, muito prazer. Fique à vontade aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilha com mais pessoas para elas também serem abençoadas, amém? Bom, então aqui o Senhor falou comigo através de uma palavra que está lá em 2 Samuel 11. Lá em 2 Samuel 11, a partir do versículo 2, eu vou estar lendo. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros, mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Então aqui vamos ver a passagem que fala da história de Davi, quando Davi ele caiu, ele falhou, ele caiu em adultério, né? O primeiro ponto que eu quero já aqui falar nesse vídeo: o que temos feito com os nossos olhos. A gente tem pedido para Deus em oração para o Senhor blindar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente. Por que, irmãos? A nossa boca também. Por que, irmãos? Porque são portais. Se a gente não blinda, eles podem nos fazer pecar. Assim como aconteceu com Davi aqui nessa história. Qual foi o portal que fez ele pecar? Os olhos e logo em seguida a mente. Entendeu? Pegou? Pegou a visão? Então, irmãos, o que nós temos feito em oração, o que nós temos feito nessa situação, Davi, ele pecou. Mas a pergunta para vocês hoje, nesta noite é: você tem buscado o Senhor, entregando para Ele as suas falhas? Você tem apresentado aos pés do Senhor as iniquidades, as transgressões, os pecados? O que nós temos feito? Ou você tem falhado e deixado para si só, né, escondidinho, sem falar nada para o Senhor? Uma coisa é você esconder das pessoas, outra coisa, do Senhor não tem como, irmãos. Do Senhor não tem como a gente esconder, né? Então nunca vamos estar ilesos de passar pelas consequências, né? Porque mais pra frente, vamos ler, mas aqui no versículo 5, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então ali a mulher engravidou. Ali começou as consequências, né? E se a gente ler mais para frente, lá no versículo 14, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pôr a mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Então aqui ele mandou ferir, né, a Urias, para ele morrer, para ele não descobrir, né, para ele não saber que ele se envolveu com essa mulher. Sei dizer, irmãos, que mais para frente eu não vou ler tudo para não ficar longo. Aqui acarretou muitas consequências por conta de uma falha, por conta de, né, a falta de blindar os olhos, né, a blindagem dos olhos, da mente, dos ouvidos, da boca. Por causa de uma falha veio outras coisas que foi acarretando nesse destino de Davi, né? Então, se a gente ler lá no capítulo 12, no versículo 11, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol.
Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse a Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, mesmo que o Senhor perdoou as falhas de Davi, ele não deixou Davi ileso das consequências. Ele mesmo, né? Porque Davi, ele trouxe uma maldição para a vida dele, né? Então o Senhor falou que ele mesmo, ó, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. O mal, né? O próprio Senhor. Então aqui mais para frente o Senhor perdoou ele, né? E aqui no versículo 14: todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, por mais que o filho veio, o Senhor permitiu, né, tirar a vida dessa criança, ó. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Entendeu? Então, a pergunta para nós hoje você tem colocado nos pés do Senhor as suas falhas, os teus pecados? Porque, irmãos, não importa qual seja o teu pecado, olha tudo o que Davi passou, né? Olha a maldição que veio sobre a vida dele. Olha o tanto de coisa que aconteceu, as consequências, as coisas que Davi fez foi feio, irmãos. Mas para Deus tudo é pecado, gente. Não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. Porém, nós temos que chegar diante dele e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Então é assim que a gente tem que se chegar, porque ele vai nos perdoar, ele não vai nos deixar ileso das consequências, mas ele vai nos perdoar, amém? Ah, meus queridos, o que vocês têm feito com as suas falhas? O que vocês têm feito com coisas que o Senhor tem permitido acontecer? Vocês têm reclamado ou vocês têm adorado ao Senhor em meio à situação difícil, perturbadora da vida? Vamos ler lá no versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Então, irmãos, Davi passou tudo isso e ainda assim ele adorou ao Senhor. Ah, irmãos, olha que exemplo maravilhoso. Qualquer coisinha, não quero mais saber de Deus. Qualquer coisinha, não vou mais louvar, não vou mais para a igreja, vou desistir, vou sair, não quero saber de mais nada. É isso que acontece, né? Com muitos aqui, né? Infelizmente. Mas olha que exemplo. Davi, mesmo passando tudo isso, ele ainda se prostrou diante do Senhor, ele o adorou. O que nós temos feito com as nossas falhas? Feito com que elas entrem de uma tal forma que a gente deixa em oculto, não entrega nos pés do Senhor e ainda sai murmurando, reclamando. O que temos feito, irmãos? Então, essa palavra é uma reflexão, né? Porque depois aqui também, né, Deus, ele tirou a vida dessa criança. Ele tirou a vida dessa criança. E depois, mais para frente, se a gente ler no versículo 24, então consolou Davi a Bate-seba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha, irmãos, mesmo com tudo, ainda eles tiveram um filho, e foi o Salomão. Né? Quem conhece a história de Salomão, se vocês lerem mais pra frente, vocês vão saber. Então, irmãos, olha só, Deus ainda foi misericordioso, né? E ainda o amor, né, que ele falou. O
O Senhor o amou. Gente, o Senhor é amor. Ele está pronto a te perdoar. Não importa o que você fez, não importa quantos pecados você fez, igual Davi. Ali ele mandou matar, ali ele adulterou, ele fez um monte de coisa. E ainda assim o Senhor o perdoou. Então, irmãos, eu quero dizer aqui para vocês, o Senhor vai perdoar vocês também. A chave é: se prostre, adore, mesmo sendo difícil, algo que você fez e é difícil, não importa. Só chega no Senhor e fala: Pai, me perdoa. Perdoa as minhas falhas, me perdoa pelo que eu fiz, dê nome no pecado. Perdão, Senhor Deus, porque eu adulterei. Perdão, Senhor Deus, porque eu falei mal do meu irmão. Perdão, sabe? Coloca nome naquilo que você fez. O Senhor, Ele vai perdoar, assim como perdoou Davi. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe e te dê uma ótima noite de sono. Amém? Beijo, até o próximo vídeo.